De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a Vitalícia, levíssima água de Marília. Exija, peça Eu Quero Vitalícia, uma das cidades do estado de São Paulo. Com a gente também a Oral, sim, é isso mesmo, implantes dentários, a rede de clínicas número 1 do Brasil. E também conosco a Lapa Reforço de Fundações, São Vicente 235, fone 33040334. Lapa é o fim das trincas e rachaduras. Se a sua casa está sofrendo aí com trincas e rachaduras, chame o pessoal da Lapa. Eles vão fazer um orçamento sem compromisso aí para você. Você vai poder ter uma avaliação técnica, profissional realmente do que está acontecendo. Aí é o seguinte, detectado que o problema é fundação, eles têm a tecnologia para resolver. Não é fundação, eles vão te dar a direção de como você deve proceder. Então, é importante este primeiro contato aí com a equipe da Lapa Reforço de Fundações. Fone 3304-0334, atendendo não só Marília, como toda a nossa região. E também com a gente Unimar, Universidade de Marília, com o Vestibular 2018. Mais informações, datas de prova, anote aí, unimar.br. É fácil, você acessa o site e confere tudinho. Programa Conexão de hoje, conversando com a psicóloga Ana Glaucia de Lima, que é de Lima mesmo, estou falando sério, é só Lima, então vou tirar o D, por favor. Ana Glaucia Lima, que é psicóloga, ela é especialista em urgência e emergência pela FAMEMA e está aqui com a gente para falar sobre intolerância. A gente falou aqui no primeiro bloco e também no segundo um pouco já, e nesse último bloco quero dar umas pinceladas aí naquilo que já foi dito, para reforçar, porque é um assunto muito interessante, é um assunto que... por que eu digo que é muito interessante? Porque é incrível como você conversando sobre isso, você começa a se autoavaliar e perceber atos de intolerância. E a gente já entendeu que a intolerância não faz bem para ninguém, né? Não funciona ser intolerante. A intolerância é algo que realmente, pelo contrário, em alguns momentos nós devemos ser e muito tolerantes, né? É claro que você só não vai tolerar, realmente não vai concordar com a violência, com a maldade, mas assim, com a opinião e com a forma de vida do seu semelhante, enfim, a questão racial, religiosa, toda essa, você não pode ser. Então eu acho que isso é interessante e até mesmo com a opinião, né, do companheiro ou da companheira. Então você pensar sobre intolerância, se você realmente levar a sério, pode ter certeza que você vai ter uma boa melhora aí na sua casa, viu? Vários comportamentos intolerantes nós temos. E quando você fala... Tô falando mais que o homem da cobra hoje também. Vai lá, Ana, fala um pouquinho. Mas quando você Não, tô muito Jô Soares. Não, eu fazer uma pergunta e levar uns 10 minutos. Desculpa. Quando você fala assim da questão de intolerância a questões graves mesmo, né? Nós somos intolerantes a pedófilos, nós somos intolerantes a assassinos, enfim, intolerantes a situações realmente graves, nós também não precisamos combater com intolerância. Exatamente. Porque o comportamento de intolerância, ele é nocivo em qualquer situação. Nós podemos combater com outros comportamentos. As pessoas pensam que ser tolerante é aceitar e pensar igual. Marcos, não é. Não é. Não é. Nós podemos tolerar. Tolerar é aceitar, é reconhecer, é suportar, é conviver. Tolerar é isso. Tolerar não é você entrar dentro da cabeça do outro e pensar igual. Tolerar é você entender que a pessoa pensa diferente e faz e se comporta de uma maneira diferente, entende? As pessoas têm medo da tolerância por conta da questão de introjeção, introjetar o que o outro pensa como verdade para mim também. Eu tenho um exemplo muito clássico de tolerância, na verdade. Eu sou cristã e o meu irmão, que eu amo, né, eu amo meus dois irmãos, né, e o Ivan, que é cientista na NASA, é ateu. E nós torcemos um pelo outro como, assim, algo incrível. Eu fui ministrar uma palestra lá em Inúbia e ele super me apoiou. Faço parte do grupo de astronomia que ele é presidente, eu adoro ciência, eu acho incrível muitas coisas, então às vezes até as nossas visões são complementares em algumas situações. Mas como assim? Já ouvi muita gente falar isso para mim, mas como assim, Ana? Gente, as pessoas pensam diferentes, então não tem um problema nisso. Então, talvez o pensamento diferente não pode estar acima das nossas relações. As nossas relações, elas têm que estar acima de qualquer suspeita. Né? Pensar diferente, não necessariamente. Agora, vamos supor que você conhece, ou então você, sei lá, dependendo da sua profissão, está aí
julgar um pedófilo. Não dá. Não tem coisas que não dá pra gente, né, aceitar. Mas também a gente não precisa ter comportamentos nivelados, né, de intolerância. A gente não precisa descer ao nível de intolerância com aquela pessoa. Então, a tolerância e a intolerância, elas são a base de um relacionamento. Hoje, se trabalha muito o desenvolvimento pessoal, em todos os sentidos, né? Profissional, nas empresas, enfim, tem muita gente buscando profissionais de desenvolvimento pessoal. E com base nos relacionamentos, eles usam bastante o desenvolvimento dessa habilidade. Tolerância e intolerância talvez não seja tão inata quanto a gente imagina. Seja uma habilidade adquirida. Eu acho que você pode exercitar isso, né? Com certeza, porque você consegue começar a olhar o outro de outra forma, começar a entender o outro de outra forma e começar a trabalhar a tolerância assim. É um exercício. E talvez até algum tipo de terapia, então, ajude no aspecto de, primeiro, o indivíduo se firmar naquilo que ele pensa, né? Sim. Porque quando ele tem essa convicção, já diminui a possibilidade da intolerância. Sim, com certeza, porque aquilo não vai afetar quem ele é de fato. Então, em primeiro lugar, a psicoterapia ela pode ajudar a pessoa a entender quem ele é. Porque o que ele pensa em relação a diversas situações não muda quem ele é como ser humano. Não muda quem ele é como pessoa. Se hoje eu penso A e amanhã eu penso B, isso não muda quem eu sou. Só mostra que eu mudei de opinião. E isso não tem nada a ver com quem eu sou, de pessoa, com os meus valores. Não, muitas vezes eu só mudei de opinião. Eu não tenho direito de mudar de opinião. Então, mudar de opinião hoje, as pessoas entendem como uma fragilidade de personalidade. Isso não é. Nós construímos as nossas opiniões. Gente, quantas pessoas mudam de profissão? Quantas pessoas mudam de diversas coisas? Só não pode mudar de time, não é? Você sabe dependendo do time. Você quer que eu te falo? Então, mas agora eu vou chegar nesse ponto, só exatamente para a gente... essa é uma cultura intolerante, essa de futebol, do futebol, né? E tal, né? Você mencionou o exemplo. E eu entendo que o indivíduo poderia mudar. Esses dias eu propus isso para o meu filho, de verdade. Falei, filho, que tal a gente mudar, hein? É claro que certamente quem tiver me ouvido aqui torcer para o mesmo time que eu, vai falar assim, olha que vira casaca, que você tá influenciando as pessoas. Que traíra e tal. Mas você sabe, porque ele começou a falar assim, pô, pai, nosso time não vai, isso, aquilo, outro, você vê o fulano e tal. Cara, vamos torcer para ele. Você quer torcer para ele? Qual o problema? Você é simpático com esse time? Torce e tal. Mas eu estou dando esse exemplo, que talvez na cultura brasileira isso é muito forte, né? Quer dizer, mas eu acho que a intolerância parte daí, dessa cultura já, de que você não pode, você é isso e você não pode mudar. Opa, não posso? Por que não posso? Até mesmo quando Nossa, menina, você me fez lembrar uma situação. Quando uma pessoa chegou até mim, ela tinha feito 18 anos e tinha uma pressão muito grande para ela decidir qual a faculdade que ela ia fazer, e ela não sabia. Só que nós colocamos para as pessoas que terminam o ensino médio que elas têm que fazer vestibular. Porque depois que ela fizer o vestibular, elas têm que se formar, trabalhar, casar, ter filho, elas têm que seguir um padrão. Então, a intolerância, ela tem todo esse padrão que a gente acaba impondo para as pessoas. E ela chegou até mim em desespero. Eu falei, mas por quê? Se você não sabe o que você quer fazer, não faça. Espere um pouco. Não tem uma regra social que você precisa prestar o vestibular com 18 anos. Gente, muita gente acaba fazendo opções de cursos assim, num desespero, porque ela tem que fazer isso aqui naquele momento. Então, o tenho que, devo que, isso são pensamentos muito distorcidos. E a intolerância está extremamente linkada. Então, uma vez que eu torço para aquele time, eu tenho que morrer torcendo para aquele time. Porque se eu mudar de time, eu sou o quê? Casaca? Vira casaca. Vira casaca e eu não tenho personalidade e eu não tenho palavra. Gente, isso é um peso. Você não tem palavra, você mudou de opinião. Não ter palavra é uma coisa, ser desonesta é uma coisa, ser sacana é uma coisa, mudar de opinião é outra, totalmente diferente. Claro, é uma liberdade. É claro que se você tomou decisões baseado em um fundamento, em algo que você cria ali e tal, ok, você não vai mudar, né? Você vai arcar com com as atitudes de quem acreditava naquilo. Mas isso não te impede de dizer, olha, só que a partir de agora
Eu já não entendo que isso... Sim, né? E tem que ser uma coisa tranquila de se fazer, né? Não tem que ser uma coisa macabra, uma coisa... escondida, não é um crime, né? Não. E outra, realmente, se eu tomei uma decisão, eu vou cumprir as consequências daquela decisão, enfim, eu vou ser honesto com aquilo. De quem tinha aquela visão da Eu vou ser coisa. honesto com aquilo e depois, tranquilamente, eu vou falar... Meus queridos amigos, não é mais assim. Não é como eu penso. Pois é. Eu penso, não é que agora não é assim para ninguém. E não é que é uma verdade, né? É como eu penso dessa forma. Eu não estou me entendendo mais assim, dessa forma. Isso é liberdade. Né? Nós não podemos escravizar ninguém, nem a nós mesmos. Agora, nós também não podemos ser vulneráveis, né? Não podemos oscilar tanto. Então, por isso que a gente tem que trabalhar o autoconhecimento. Para a gente saber decidir e conhecer as coisas. No fim, a gente está conversando, já está acabando o programa. Mas assim, e o inverso também, Ana? Por exemplo, você... Vamos falar da questão religiosa, que eu acho que talvez é o que caiba mais fácil aí. Eu, de repente, tenho a minha convicção e você, de repente, vem me falar da sua... né? E até mesmo com o intuito de me convencer, e eu não quero ouvir, eu não aceito e tal. Sim, eu acho que assim, tanto o que tenta passar a sua orientação espiritual pode tentar passar de uma forma intolerante e o que recebe também pode receber de uma forma intolerante. Os dois. Aí os dois, sim. Porque eu posso falar, olha, é assim que você vai se salvar, é assim que funciona e pronto. Se você não fizer assim, você não vai se salvar. Você não entendeu? Você não entendeu? Rapaz, tem que abrir sua mente. Aí o outro pode também rebater de uma forma intolerante. Então, eu acho que a tolerância tem que ser nos dois aspectos, né? Não só em quem agride, mas como que a gente pode trabalhar a tolerância quando alguém nos agride com alguma coisa, não sendo intolerante também. É muito difícil a gente combater o mal com o bem, mas eu acredito que é a saída. Quando alguém chega gritando para você, se você responder gritando, vai por buraco. Agora, se uma pessoa chega gritando para você e você responde com a fala mansa, você pode conquistar algum tipo de ganho aí nessa discussão. Você me lembrou de outro versículo, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. É bem isso mesmo. É bem isso. Então, por isso que a gente não tem que esperar do outro a mudança. Se a gente conseguir a mudança em nós, gente, é no micro, não é no macro a mudança. Não é na gestão a mudança é em cada um de nós. Se a gente conseguir a mudança no micro e conseguir influenciar 1, 2, 3, esses 2, 3 vão influenciar mais 2, 3 e a gente vai conquistando a mudança. Não adianta a gente olhar lá para cima e falar assim, tá tudo errado lá em cima, nós somos um reflexo lá de cima. Não, vamos tentar a mudança no micro. É que o micro ninguém vê, né? Não tem plateia no micro, né? O micro não dá mídia, né? Não dá mídia. Mas a gente precisa seguir essas instruções, sim. Bom, então, acho que para a gente finalizar aqui, dá para a gente imaginar um mundo melhor, mais tolerante, se a gente exercitar, não é? Se nós exercitarmos, se nós trabalharmos a habilidade de tolerância, independente de quem está vendo, independente de plateia, independente se o outro vai praticar também, se nós fizermos a nossa parte em tudo, gente, em tudo, se a gente fizer a nossa parte, a gente conquista sim um mundo melhor. A gente conquista sim uma situação melhor, relacionamentos mais saudáveis, mas a começar em mim, não a começar no outro, sempre a começar em mim, independente do alcance do meu comportamento. O segredo da mudança está em mim. Com certeza. Olha, Ana Gláucia Lima, a nossa entrevistada de hoje. Ana, obrigado pela presença, falando sobre intolerância. Se você ligou o televisor agora, perdeu, pode conferir a reprise logo cedo às 8 da manhã ou pegar aí pelo Facebook. Até a próxima. Obrigada, Marcos. Obrigada. Obrigado. Aliás, Feliz Natal. Feliz Natal. Um Santo Natal e um ano novo repleto de realizações. Amém. E junto com a gente aqui, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigada. Bom, Conexão fica por aqui. A gente está de volta na quarta-feira com mais um tema, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde e seu plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília. Oral Sim, implantes dentários. Também com a gente lá para reforço de fundações. E Unimar, Universidade de Marília. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano.